Olá, o noticiário Tortuga já está no ar e vamos falar de preparação para a próxima temporada de ATF no Brasil e quais os impactos do fenômeno Laninha na safra de grãos. Depois da vinheta. Bom dia a todos. 25% do rebanho de fêmeas do Brasil já são trabalhados com reprodução assistida, se valendo de ATF e inseminação artificial. Para os melhores resultados dessas técnicas que contribuem para levar o melhoramento genético cumulativo ao parque de matrizes, é importante avaliar as condições de score dos animais e testar a fertilidade antes de planejar e executar o serviço. O entrevistado do Cairo Rodrigues é o Manuel Sá Filho, médico veterinário e gerente de programas especiais corte da Alta Genetics. Isso mesmo, Márcia. Agora, direto de Tatuí, aqui no interior de São Paulo, vamos conversar aqui com o Manuel. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado, Cairo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. E, Manuel, a gente está entrando agora aí na época em que os produtores começam a fazer todos os preparativos para a inseminação artificial no seu rebanho, que está entrando aí na estação de reprodução. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre os pontos que o produtor precisa estar de olho, qual que é aquele checklist que o produtor precisa fazer para ter aí os seus animais, para que todos os seus animais estejam de acordo com todos os procedimentos e também até com o score corporal adequado aí, para que essas matrizes entrem em reprodução da forma e tenham os resultados da forma correta. Isso é interessante, que esse período pré-estação imediato, né, ainda existem oportunidades importantes para nós conseguirmos os melhores resultados. Eu gosto sempre de listar, né, essa revisão final das novilhas, que é um ponto importantíssimo em termos de tanto de pensar numa estratégia nutricional para uma chegada na estação e um cronograma para a execução dos trabalhos nessas novilhas. Nas vacas, existe uma oportunidade interessante, porque dependendo do score da vacada, existe ainda possibilidades de suplementação específica, né, que você consegue preparar, às vezes, separar e preparar os animais que necessitam de algo diferenciado. A gente lembra também da questão de treinamento de mão de obra, então é importantíssimo todos os colaboradores da fazenda estarem alinhados, bem, para estar claro para todos o que vai ser feito e quando vai ser feito. E é muito importante que as pessoas que utilizam IATF deixar estabelecido um cronograma de execução e também fazer o exame andrológico nesse momento dos touros que servirão para repasse após a inseminação. Manuel, aquele produtor que ainda não faz inseminação artificial, ele quer começar aí esse processo dentro da fazenda. Os pontos são os mesmos ou ele tem mais algum outro critério que ele deve avaliar? Um dos pontos principais é a formação de lotes homogêneos de vacas paridas. Então, a gente normalmente trabalha aí com lotes sempre adequando para o tamanho do pasto de cada propriedade, mas lotes que a gente pensa de trabalhar pelo menos com lotes de parição mensal, que a partir do momento que você forma o lote de parição mensal, 30 dias depois da última vaca que pariu naquele lote, o produtor deve iniciar o protocolo de sincronização. Esse é um ponto-chave que tudo começa nessa organização de lotes, tanto das vacas, como a gente comentou, das novilhas estarem num bom desenvolvimento no início. Então, essa formação de lotes é fundamental para quem está começando e para quem já está, é algo que já é mais rotineiro. E aí, Manuel, o produtor vai entrar aí, já fez todos esses preparativos, como que ele vai escolher o melhor sêmen? O sêmen adequado ali para a sua atividade, para o seu rebanho, porque a gente sabe que muitos produtores buscam também um melhoramento genético aí do seu rebanho com isso. E como escolher? O produtor ele tem que ficar muito atento em escolher, primeiro, escolher uma genética que seja ajustada para o rebanho dele.
Então, é necessário uma avaliação técnica da propriedade, os recursos assim, de alimentação que ele tem, metodologia que ele vai usar para a terminação dos animais, ou se ele vai comercializar no desmame. Dependendo desses objetivos e dos recursos que ele tem na fazenda, a genética necessariamente precisa ser ajustada para cada um dos sistemas. Se o produtor escolhe errado o sêmen, essa é uma genética que vai se perpetuar durante 5, 7 anos, no caso de fêmeas, elas vão permanecer na fazenda. Então, é muito importante uma adequada orientação técnica para que esse produtor escolha o melhor reprodutor, a melhor genética que ele vai trazer para dentro do seu rebanho. Quais são as principais recomendações aí que a gente pode dizer que os produtores que estão nos assistindo sobre pastagem e a nutrição adequada e até mesmo a suplementação adequada para essas fêmeas nesse momento? A gente sempre pensa que a condição corporal ao parto é algo que é o mais determinante em todo o sucesso reprodutivo posterior. Se a fazenda já se preparou, normalmente ela está segurando bem o score da vacada. Mas se caso existam ainda fêmeas que estejam desajustadas, que estejam mais sentidas, uma maior variação dentro dos lotes, o que sempre é possível é a gente tentar fazer esse ajuste fino, separar esses animais e aí sim fazer uma suplementação estratégica com maior quantidade aí ou de volumoso ou de suplemento, que também o nutricionista, o técnico que atende a fazenda, vai fazer a melhor orientação possível do tipo de suplemento a ser usado. Mas eu sempre falo, suplementar tudo é difícil, mas se você consegue separar e ajustar isso, você sempre consegue dar uma atenção e melhorar os resultados. Manuel, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Agradeço, bom dia a todos, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Entre em contato com a produção do Noticiário Tortuga. Mande vídeos, mensagens e sugestões pelo número 11 970815655 ou nas redes sociais no perfil @tortuga.dsm. Nós vamos exibir as imagens da sua fazenda aqui no programa e nossa equipe está pronta para esclarecer dúvidas que são comuns a muitos pecuaristas. Participe! A Agência Americana de Meteorologia e Oceanografia prevê a formação de mais uma condição de desenvolvimento do fenômeno Laninha até o final de 2021. A notícia arrepiou dos pés à cabeça muitos produtores Brasil afora. O atraso da regularização da chuva na primavera do ano passado vem gerando problemas em efeito cascata que impactaram nas safras de grãos. Vamos saber mais sobre as tendências do clima a partir de agora e prestar muita atenção ao alerta do Celso Luiz de Oliveira Filho, que é agrometeorologista da Clima Tempo e o nosso próximo entrevistado. Cairo. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto aqui de São Paulo, vamos conversar aqui com o Celso Luiz. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Muito obrigado. Prazer. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E hoje, Celso, para a gente falar um pouquinho aí sobre previsão do clima aí para esse restante de ano ainda que a gente tem aqui no Brasil e como que isso vai impactar aí de forma direta o agronegócio. Foi divulgado que a gente tem aí 70% de chance de desenvolvimento de um novo fenômeno aí que é o Laninha. Como que isso pode impactar aí a safra de verão aqui no Brasil? Lembrando primeiro o que é o Laninha, né? Um resfriamento das águas do Oceano Pacífico na região equatorial. E no ano passado, nessa última safra, já tivemos a atuação do fenômeno. Até por isso que há muito interesse em torno desse fenômeno. Por quê? Porque no ano passado tivemos um atraso muito grande da instalação da primeira safra no Brasil. E uma boa notícia é que ele, pelo menos, não atrapalha tanto a questão do retorno da chuva nesse ano. Inclusive, já estamos registrando algumas pancadas de chuva sobre áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. É bem verdade que agora, em setembro, ainda não há expectativa de chuvas muito regulares, mas elas já melhoram a partir de outubro, coisa que a gente não viu há um ano atrás. Mas pensando no Laninha de uma forma geral, nesse resfriamento, ele costuma trazer, principalmente durante o verão, chuvas abaixo da média para a região sul, aumento do risco de estiagens durante o desenvolvimento do milho, da soja
no Paraná, no Rio Grande do Sul e também na Argentina, no Mercosul, enquanto que áreas do norte e nordeste do país, estados próximos como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, acabam registrando chuvas acima da média, inclusive com algumas invernadas entre a colheita da primeira safra e a instalação da segunda safra. Pensando também em outros fatores aí que podem desenvolver problemas problemas meteorológicos aqui no clima aqui no Brasil, o produtor precisa ficar atento aí mais algum outro fator que pode afetar de forma direta? Tem a questão, por exemplo, dessas primeiras chuvas vindo acompanhadas de ventos fortes, eventualmente queda de granizo, é o tipo de situação que acontece principalmente nas culturas da região sul, as culturas de inverno que estão aí em desenvolvimento, também a safra recém-instalada agora durante a primavera, é o tipo de situação comum. E assim, qual que é a cautela, na verdade, qual é a recomendação? É claro que a dor do produtor ainda é muito grande em função da quebra da safra da segunda, do milho safrinha, né, da segunda safra de milho. Então, é natural que ele procure instalar da forma mais rápida possível, justamente para fazer com que esse milho não fique tão fora da janela. E aí a recomendação é justamente cautela. Cautela com essas primeiras chuvas que vão acontecer agora em setembro, no sudeste e no centro-oeste, mas a tendência agora é que as chuvas sejam mais regulares, mais intensas, mais abrangentes a partir de outubro. Outro ponto importante aí também para a gente monitorar é mais para frente, entre dezembro e janeiro, que há uma expectativa de diminuição das chuvas em partes aí do sudeste e também do centro-oeste, aumento até das precipitações no sul, embora isso não represente obrigatoriamente uma situação, digamos assim, favorável para o desenvolvimento de grãos. Qual que é o alerta aí? É a questão, até talvez não tanto da parte agrícola, mas a questão de custos, principalmente pensando mais para o decorrer de 2022 com relação à energia elétrica, por exemplo, no caso de uma irrigação. Vamos ter ainda em 2022 problemas associados a nível de reservatório, por consequência, custo de energia, infelizmente, ainda alto, já que as chuvas previstas para esse ano, elas são até boas para a agricultura, mas ainda não são suficientes para aumentar o nível de reservatório. E como que o produtor, pensando aí nesse fator do clima, ele pode lidar com essa situação? Para o pequeno e médio produtor, a sugestão sempre é procurar um seguro agrícola, justamente porque as condições extremas, elas podem acontecer a qualquer momento. Então, a primeira sugestão é essa. A segunda é trabalhar, claro, de forma mais escalonada, trabalhando aí com variedades diferentes, precoce, super precoce, tardia, média, enfim, mesclando um pouco mais, justamente para não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, fazer um plantio muito acelerado. Por quê? Porque se der algum problema lá na frente, uma falta de chuva, um excesso de chuva na hora da colheita, para que essa área não fique toda pronta para ser colhida ou que ela sofra os problemas toda a área ao mesmo tempo, não sendo tão impactado aí por alguma condição meteorológica extrema. Isso tem que estar dentro do planejamento, até porque o clima é uma situação em que a gente não tem controle, né? Sim, e outra coisa importante também o produtor, ele tomar cuidado, uma situação, por exemplo, considerada normal, no ano passado a chuva veio, sei lá, 15 de setembro eu já comecei a plantar, então eu vou trabalhar, vou fazer um planejamento em função do que aconteceu no ano passado. Esquece. Dificilmente você vai ter uma condição climática idêntica à observada no ano anterior. Então, sim, o planejamento é importante, mas é recomendável a cautela de não pensar o que aconteceu no ano anterior, quais foram os acertos e erros. É claro que isso é importante para aprender, mas não aplicar isso obrigatoriamente no ano seguinte, porque as condições climáticas podem mudar de forma significativa. Celso, muito obrigado aqui pelas suas dicas aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito bem, obrigada aos dois. E se você gostou dos temas de hoje, acesse o canal da Tortuga no YouTube. Lá estão postados os vídeos de todas as nossas entrevistas e quadros. Obrigada pela audiência, tenha uma ótima semana e eu te espero aqui no canal do Criador amanhã, às 8 horas da manhã. Até mais!